Eu quero começar a investir, mas não quero ter que ler relatório, analisar gráfico, estudar empresas, me preocupar se a bolsa tá caindo, subindo. É possível alguém fazer isso para mim? Sim, e hoje eu vou te mostrar 3 alternativas para você que quer começar a investir, mas não entende nada ou muito pouco, ou não tem tempo de se dedicar a isso, ou não gosta. Mas vem cá, será que delegar essa tarefa vai me deixar rico? Existe sim soluções no mercado de profissionais, meios que vão fazer isso para você e por você. E eu já adianto que uma delas eu já contratei e eu vou te contar se valeu a pena ou não, é a minha opinião, tá? O que é muito comum de a gente ver e conversando com pessoas ali do meio, já nesses quase 5 anos estudando o mercado financeiro, é que uma das principais, se não for a principal, dificuldade das pessoas em começar a investir é a falta de conhecimento e ou disponibilidade para se dedicar a essa prática de investir. Muitas vezes é a dificuldade até maior, inclusive, do que prover o próprio dinheiro para o investimento. Afinal, não existe valor mínimo para uma pessoa se tornar uma investidora. Com apenas R$30 é perfeitamente possível investir, por exemplo, no Tesouro Direto, que é um dos investimentos mais tradicionais e populares atualmente. Mas às vezes a pessoa até pode conseguir de uma maneira até fácil os R$30 ali todos os meses para começar a investir, mas ela não tem o recurso do conhecimento para isso. Claro que não é um bicho de 7 cabeças começar a investir, mas existe sim um pouco de dedicação, esforço. A gente tem que ser sincero, tem pessoas que não têm o perfil para estudar sobre o assunto e não é por falta de capacidade. Todos somos capazes. Tem gente que eu conheço inscrita aqui no canal que começou a investir agora ali na casa dos seus 60 anos, montou a sua estratégia, sua carteirinha de investimento e segue o plano bonitinho. Acontece que tem gente que não tem o perfil no sentido de não querer realmente se dedicar a essa prática. E aí a pessoa acaba que fica limitada somente à poupança. Por isso agora eu vou te apresentar 3 alternativas e as principais características de cada uma delas e você avalia se faz sentido ou não optar por esse meio de alguém ou algum serviço para cuidar do seu dinheiro. Lembrando que qualquer uma dessas 3 alternativas de quem vai cuidar aqui do seu dinheiro existem certificações específicas. Não é qualquer pessoa que pode fazer esse trabalho. Essa pessoa ela passou ou deveria ter passado por uma qualificação profissional. Então ela tem o aval comprovado, certificado, ela é credenciada para trabalhar nessa área do mercado financeiro. A primeira delas seria a contratação de um assessor de investimentos. O que um assessor de investimentos faz e quais as vantagens e desvantagens de contratar esse serviço? Um assessor de investimento, ele é um profissional qualificado no mercado financeiro para orientar uma pessoa, um cliente, sobre os investimentos. O assessor, ele trabalha dentro de uma instituição financeira, uma corretora de valores, um banco digital, por exemplo. Ele é como se fosse um braço da instituição. A grosso modo, ele é um funcionário da corretora. E o objetivo do assessor, ele é prospectar clientes. Ele vai oferecer produtos daquela corretora que ele trabalha. Então, ele precisa entender dos produtos financeiros que estão disponíveis naquele momento, na sua instituição, para poder ofertar para o seu cliente. Com isso, as 3 pontas saem ganhando. O cliente que não entende nada de investimento ou muito pouco, vai ter alguém ali que sugeriu um investimento bacana de acordo com o seu perfil. O assessor que ganha proporcional a cada cliente que ele prospecta e indica algum serviço ou ativo, né, que ele capta para a corretora, ou seja, ele fisga o cliente e a corretora, que além de ganhar um novo cliente, ainda vendeu um dos seus produtos. Gente, o mercado financeiro, ele é um empreendimento de modo geral como qualquer outro. É como se fosse um shopping de corretoras, de produtos, de ativos financeiros. Então, a concorrência é grande como qualquer outro negócio. E por isso que cada corretora, ela oferece promoções, vantagens, recursos diferenciados. Para quê? Para captar clientes. E a assessoria de investimentos é uma dessas vantagens que a corretora oferece. Olha, vem aqui, você abre conta aqui com a gente e tem à sua disposição um assessor exclusivo, né, para te assessorar nos seus investimentos. Essa é a função de
de um assessor. Ele vai avaliar o seu perfil, vai avaliar o que você tem disponível para investir, seus objetivos e vai te dar o acesso a esse produto ideal de acordo com a sua necessidade. Esse assessor ele tem como obrigação acompanhar ao longo do tempo esse cliente. E qual seria a vantagem de se contratar um assessor de investimentos? A garantia que o cliente tem de que esse profissional montou uma carteira bacana e vai ser rentável é que o interesse maior é do próprio assessor. Afinal, ele ganha cada vez mais de acordo com a rentabilidade que essa carteira rendeu, e isso, além de muito positivo para a sua carreira, é positivo para o seu portfólio profissional. Ele vai se destacando. Olha, a carteira do meu cliente X rentabilizou tantos por cento no último ano. A carteira do meu cliente Y precisava rentabilizar X valor e rentabilizou muito mais. Isso agrega valor para o portfólio profissional do assessor. Então, ambos saem lucrando. E a desvantagem, talvez a principal, de se contratar um assessor é que, por ele estar diretamente associado a uma corretora, ele está limitado somente a oferecer aqueles produtos, aqueles ativos daquela instituição específica. Sempre vai ser assim. Os produtos que o assessor vai te oferecer, vai te dar acesso, serão aqueles disponíveis no mercado naquele momento, naquela instituição que ele está vinculado. Além disso, cada produto existe uma comissão diferente. Então, às vezes, até existe um produto que esteja rentabilizando um pouco mais naquele dia, mas a comissão que o assessor vai ganhar é inferior ao produto que ele te oferta, porque aquele produto que ele te ofertou, de repente, ele vai ser melhor remunerado, melhor comissionado. Então, pode existir um conflito de interesse. Mas se a gente partir do pressuposto de que a pessoa não entende muito sobre produtos e nem fica ali procurando melhores opções, isso não vai ser um problema. Afinal, ela nem vai ficar sabendo se existiram outras opções melhores naquele momento em que ela contratou. Então, ela precisa realmente confiar naquele profissional. Até mesmo porque não é esse o objetivo de se contratar um assessor, para ter essa comodidade, não ter que ficar se preocupando com isso. O assessor de investimentos, como eu disse, ele é um profissional que passou por uma qualificação, uma certificação profissional para atuar nessa área. Então, ele é regulamentado, fiscalizado pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, né? Que é a autarquia, vamos dizer assim, que normatiza e regulamenta a profissão dentro do mercado financeiro. A segunda alternativa para delegar o gerenciamento dos seus investimentos é contratar um consultor autônomo de investimentos. E não é a mesma coisa que um assessor. A consultoria financeira ela é uma prática bem mais recente e a grande maioria das pessoas que quer começar a investir e gostaria ali de uma ajudinha, uma mãozinha, nem sabe que existe essa possibilidade da consultoria financeira. Foi mais ou menos em 2017, se eu não me engano, de lá para cá que a CVM regulamentou e aprovou essa modalidade de atuação dentro do mercado financeiro. E assim como o assessor, o consultor autônomo de investimentos, ele também precisa passar por uma qualificação, uma capacitação e um credenciamento para atuar nessa área. O consultor, ele é um agente autônomo, ou seja, ele não tem vínculo direto nenhum com nenhuma instituição. Dessa forma, ele consegue fazer uma análise, né, criar um planejamento de investimento para o seu cliente bem mais personalizado, com o que tem de melhor no mercado como um todo. Ele não está limitado somente a uma instituição. Esse atendimento pode ser muito mais personalizado porque não existe conflito de interesse nenhum. Ele não é um funcionário, então o cliente pode, inclusive, escolher por qual instituição, qual corretora ele quer operar. O consultor ele vai indicar, ele vai sugerir o investimento, mas é o cliente que tem essa autonomia de escolher por onde que ele vai fazer isso, qual o caminho e qual a corretora. Ele pode ajudar o cliente a montar uma carteira diversificada, montar uma reserva de emergência, né, ou uma carteira de renda passiva com foco em renda variável, que no caso é, por exemplo, a minha estratégia de investimentos. Então ele vai fazer tudo isso de acordo com a necessidade que o seu cliente lhe trouxer. Um consultor de investimento, diferente do assessor que ganha ali por comissão, vamos dizer assim, ele pode cobrar por capital do cliente. Por exemplo, eu vou cobrar X valor por tanto capital que o cliente tem. E à medida que esse capital vai sendo aumentado, ele vai cobrando mais. Afinal, existe um risco e uma responsabilidade muito maior quanto mais dinheiro a pessoa tiver para investir. Então, por exemplo, ele cobra X valor para clientes de patrimônio até 100 mil e Y de valor para clientes acima de 1 milhão.
porque tudo isso existe muita responsabilidade. Ou ele também pode cobrar pelo serviço, independente do valor que a pessoa vai investir. Bom, então a minha assessoria é de R$2.000 e eu vou te acompanhar por um ano, por exemplo. Tudo isso, tá, gente, são sugestões e valores fictícios. A grande vantagem, e acho que essa é a maior, é a liberdade de escolha, tanto de ativos quanto de instituições, né? Sem ter conflitos de interesse. E a desvantagem também acaba ser justamente essa, né? Afinal, o profissional ele não vai estar vinculado a nenhuma instituição. Então, caso você precise reivindicar alguma coisa, né? Sei lá. Então, assim, tem que ser alguém de bastante confiança. Apesar desse tipo de trabalho, com o passar do tempo, ele vai sendo muito indicativo. Então, alguém contratou e gostou, e aí te recomenda. Então, você não vai contratar alguém sem saber, né? Você precisa contratar alguém com boas referências. Sempre, né, por desencargo, façam contratos, exige algum tipo de documento que comprove esse vínculo entre as partes para não ter nenhuma dor de cabeça futura. A terceira alternativa, e aqui talvez já seria para um público que entende um pouquinho mais, mesmo que superficial, sobre investimentos, seriam as casas de análise. O que é uma casa de análise? A casa de análise, basicamente, ela é uma empresa com profissionais inseridos, profissionais capacitados, atuando diretamente no estudo de mercado. Esses profissionais, eles ficam ali avaliando os ciclos de mercado, cenários macroeconômicos, ou seja, eles fazem toda uma análise gráfica e fundamentalista todos os dias para levantar os principais ativos ali daquela semana ou daquele mês, e aí eles montam uma carteira recomendada. Aí você vai lá e você contrata essa casa de análise para você ter acesso a essas carteiras recomendadas. Então funciona como uma espécie de assinatura, e aí você pode pagar por mês ou por ano, depende do plano. Não é caro, é valor simbólico, justamente para ser acessível para qualquer poder aquisitivo e principalmente para atrair novos clientes. Afinal, é uma empresa, é um negócio. Geralmente são várias carteiras recomendadas, uma carteira específica de renda fixa, uma de ações, uma outra de fundos imobiliários, tudo vai variar de acordo com o que o cliente quiser contratar. Além da carteira em si, com os ativos que eles te recomendam, eles apresentam os relatórios desses ativos que estão compostos nessa carteira. Eles explicam tudo certinho, o racional por trás da escolha desses ativos, né? O que fez esses profissionais levarem em consideração para poder, né, fazer essa escolha. Isso é importante para que o cliente entenda a razão da escolha. Até mesmo porque, como eu disse, é uma carteira com vários ativos. Por exemplo, uma carteira de fundos imobiliários. Eles colocam a indicação mais ou menos de 10 fundos imobiliários. Os melhores, os top 10, por exemplo, dentro daquela semana ou daquele mês. Mas isso não significa que você tenha que investir nos 10. Você pode escolher o tanto que você quiser. E qual deles você melhor se identificar. A grande vantagem, na minha opinião, é justamente esse filtro. Existir profissionais que vão te ajudar, né, te dar tudo mastigadinho ali. E a desvantagem é que você vai ser o responsável por suas escolhas. Ainda que a casa de análise já te sugeriu os melhores na visão deles, né, na visão daqueles profissionais, você é o responsável pelo investimento. Então ninguém vai olhar para sua carteira de um modo individualizado. Não existe ali uma montagem de uma carteira personalizada, individualizada, como o trabalho do consultor, por exemplo. Eu já contratei uma casa de análise, gente, no ano passado ou retrasado, se eu não me engano. E aí eu acabei cancelando, acho que foi no dia seguinte, uma coisa assim, foi bem próximo, né? Porque tem a garantia de 7 dias do direito do consumidor. E eu vou te explicar o porquê que eu contratei e você já vai entender o porquê que eu cancelei. Eu tava com o meu bebê pequeno, o Theo era pequenininho, né? Ele era recém-nascido. Então assim, eu tava com o meu tempo extremamente limitado, mais limitado ainda do que é hoje, porque eu também tenho o meu mais velho, né? Todos os afazeres da casa, enfim. Então eu queria contratar a casa de análise, né? Esse foi o meu pensamento inicial, para justamente ter essa comodidade de não ter que ficar ali estudando relatórios, né, lendo, estudando ali os fundos imobiliários. Eu pensei, eu contrato uma casa de análise, eu invisto no que eles vão me sugerir, que com certeza são profissionais, né, faz isso o dia inteiro, sabe muito melhor do que eu, e aí a minha carteira vai rentabilizar muito mais e eu vou estar gastando bem menos tempo, dispondo de bem menos tempo fazendo todo esse trabalho.
Mas aí, gente, depois eu recebi o acesso, depois eu ter pago tudo certinho, eu recebi, né, o acesso dessa carteira, e aí eu fui estudar, fui olhar ali como que tá. E eu observei, gente, que eu não tenho nenhum perfil de confiar o meu dinheiro, né, meus investimentos na mão de algumas outras pessoas sem entender o racional daquela escolha de cada ativo. Eu simplesmente não conseguiria, vou olhar aqueles fundos, vou investir nesse, naquele, tá tudo certo. Eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de entender o que eu estou fazendo e não simplesmente investir porque alguém mandou. E aí, quando eu observei, eu estava praticamente do mesmo jeito, estudando e analisando os relatórios, não os relatórios dos fundos, mas o relatório da casa de análise. Ou seja, não estava me poupando tempo nenhum. Sem contar que vários dos ativos que eles sugeriram, né, naquele mês, ativos de compra, eu já tinha inclusive na minha carteira. Então, o racional deles era muito parecido com o meu. Claro que num nível muito mais profissional, muito mais, né, coerente talvez, mas aí o ponto decisivo para eu decidir realmente cancelar a assinatura foi, assim, a cereja do bolo foi a rentabilidade. Num histórico para trás, tipo nos últimos 12, 24 meses, a carteira deles tinha rentabilizado pouquíssima coisa, somente a mais do que a minha, que sou totalmente leiga, não sou profissional da área. E aí aquilo passou a não fazer tanto sentido para mim, porque eu pensei, gente, eu sou totalmente leiga, né? Não tenho nenhuma capacitação. O meu racional não tá tão errado, né? A escolha dos meus ativos não tá tão discrepante, né, da perspectiva dele. E aí eu pensei assim, tá, pode ser que me traga uma rentabilidade um pouco maior no longo prazo, mas e o gasto que eu tô tendo, né, com essa mensalidade da casa de análise? E eu, gente, eu não sei vocês, mas eu ainda invisto pouco, ou seja, a minha rentabilidade, o que eu ganho em dividendos mensais, ainda é pouco, para eu ter que desprender desse pouco e ainda pagar a mensalidade, entende? Então, assim, fazendo um cálculo ali muito grosseiro, parecia que ia ficar meio elas por elas. Por isso eu decidi cancelar, porque pra mim, naquele momento, não fez muito sentido. Aliás, se inscreve pra me acompanhar sempre por aqui. E aí, qual então é a minha opinião, Juliane, sobre delegar os investimentos? Gente, a grande verdade, não tem ninguém que vai cuidar melhor do seu dinheiro do que você mesmo. Afinal, cada um sabe, né, o quanto que foi custoso para conseguir conquistar aquele capital, aquele patrimônio, né, juntar aquele valor. A gente sabe que é difícil hoje em dia. Ah, Juliane, mas eu não sei nada, não tenho tempo para estudar. Bom, então nesse caso, realmente, como a gente falou lá no início, você vai ter que confiar nessa tarefa para uma pessoa que é um desconhecido. Então você vai ter que ter essa relação ali de proximidade, de confiança. Se para você tá tudo bem, segue a vida e tem gente que dá super certo. E aqui a gente tá falando, né, pensando em investidores pequenos. Mas se a gente pensar ali em grandes players, grandes investidores, né, que tem milhões e milhões para administrar, é claro que essa grande maioria, essa massa, né, essa nata, pessoa que realmente tem bastante dinheiro, né, centenas de milhões ali de negócios, eles realmente precisam não só de um profissional, mas de equipes, escritórios que façam esse gerenciamento de toda a sua fortuna de investimentos. Então não é mais só uma questão de comodidade, mas também de necessidade. Então precisa de uma assessoria, né, um acompanhamento de uma equipe muito maior. Mas de novo, gente, essa é a minha opinião. Aliás, conta aqui pra mim nos comentários qual que é a sua opinião. Deixa aqui pra mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião, tá bom? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Deixa um like, se inscreve. Um beijo enorme, fica com Deus e até o próximo.